podcast do Aging Institute, agora também videocast, porque nós estamos fazendo também no nosso canal do YouTube. Mais legal, você pode ver na sua TV, ver como a gente é bonito, né, Larissa? E hoje teremos a doutora Larissa Bruschi, que é a nossa cardiologista, responsável por todo o setor aí de check-up cardiológico, mesmo acompanhamento dos nossos pacientes do Aging Institute. Então, ela é a primeira médica que todo mundo conhece, né? E isso aí fideliza muito, que além de ela ser uma excelente médica, as pessoas veem a importância de você tratar preventivamente as doenças, de você, né? A gente fala, eu sempre falo, né? A primeira coisa para você viver mais é não morrer, né? Então, a gente ter essa ideia, né? Então, Larissa, bem-vinda aí. E hoje o que a gente vai conversar? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes. Então, até os perfis antes, pré, né, já o diagnóstico estabelecido, a gente vai conseguir ver até um pouquinho de tratamento, o que é que a gente faz lá no Aging até para diagnosticar. E diabetes é muito frequente, né? A gente estava levantando aí as últimas estatísticas, né? No mundo, quanto que chega o diabetes? A gente tem dado bem concreto, Renato, de 2017, né, que cerca de 9% da população mundial era portadora de diabetes, mas isso sem considerar aquela resistência insulínica, o pré-diabético, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que a diabetes ano passado ficou em terceiro lugar de causa de morte. Então ela perde para a hipertensão, perde depois para o tabagismo, então em terceiro lugar realmente como redução, né, de expectativa de vida. Nossa, então a pessoa que fuma e tem pressão alta e diabetes, acho que é o campeão, tem o combo, né? É o cara, né? Que vai Esse é durar ousado, pouco, né? Bem ousado. Nossa, muito ruim, né? E Muito aqui ruim. no Brasil é a mesma frequência? Aqui no Brasil a gente não tem dados bem estabelecidos, mas segue essa mesma frequência. É uma doença que não respeita país desenvolvido ou subdesenvolvido, realmente acomete todo mundo, né? Tá, e a prevalência tem, principalmente, né, está associada aos nosso estilo de vida, né? Que é o que a gente fala sempre, esse né? aumento, né? Então a gente vê que com o passar dos anos, em vez de estarem conscientizando, realmente melhorando esse estilo de vida, a gente tá vendo um aumento do número de pacientes diagnosticados. Então isso que é mais preocupante, né? Você falando assim de expectativa de vida, eu achei bem legal. Eu acabei de voltar do Congresso Mundial de Cardiologia e a gente teve uma palestra assim impressionante com Braun Aldi, que ele é o papa da cardiologia, ele que escreveu todos os tratados, ele que escreveu a maioria dos livros. E o título, Renato, era assim, a medicina do futuro, né? A cardiologia do futuro, o que é que a gente vai esperar? E todo mundo foi para a palestra lotada, aquela fila enorme, né? Que ele é uma celebridade pra gente. E achando que ele ia comentar sobre justamente né, lá na frente, coração artificial, né, que ele ia chegar nessa parte de transplante, impressão 3D, que isso que a gente pensa aí para o futuro, novas terapêuticas. E ele começou a palestra, o futuro da cardiologia está nas crianças. Gente, como assim? Cardiopatia congênita. E ele abordou 1 hora de palestra falando justamente sobre isso, sobre prevenção, acredita? Então ele falou um pouquinho da questão genética, mas ele abordou muito também a diabetes. Essa prevenção que a gente precisa fazer justamente para evitar essa progressão. Porque quanto mais o tempo passa, né, os anos se passam, aumenta a prevalência. Gente, a gente tá fazendo alguma coisa errada, com certeza, né? Você vê, né? A gente que tá nessa, né, no nosso conceito, o cara que é o papa podia falar de qualquer coisa, né? Coração artificial, novas drogas, né? Engenharia genética, tudo isso ele vem e fala, Exatamente. vamos prevenir, mudando o estilo de vida para você. Foi um banho de água fria, assim, na plateia, mas depois quando ele começou a falar, a gente fez, olha só, a gente tá olhando pro canto errado, né? Então, a gente tem que voltar lá para trás. Então, ok, a gente vai prevenir, vai tratar, ou a gente vai desenvolver novas medicações, mas se a gente puder evitar, né? Se a gente puder realmente evitar que precise de novas medicações. Excelente. Uma coisa que eu falei até no episódio de demências, né? Que o cardiologista foi o primeiro cara que falou assim, né, de mudar estilo de vida, de parar de fumar, de fazer exercício, de se alimentar melhor, tal. Mas isso aí a gente aprendeu que depois que o cara infartava, né, ou já estava meio, né, teve um AVC, ou já estava em vias D, que você falava isso. Então, hoje em dia o que a gente propõe exatamente é começar isso ontem, né, para você, né,
ao redor dos 35 anos, você chegar lá nos 70, 180, tal, sem nada. A primeira frase, né? Exatamente, a primeira frase que você falou, eu faço check-up cardiológico, né? Então, o check-up eu acho que é um pouquinho diferente, porque a gente procura o que o paciente já tem, né? Então, eu digo assim, a gente previne o que a gente não tem, o que a gente tem a gente trata. Então, nessa primeira avaliação, eu vou justamente procurar se o paciente já tem uma resistência insulínica, se ele já é pré-diabético, se ele é diabético, porque aí a gente já vai fazer uma medicina diferente, que a gente vai instituir tratamento, ele já é um paciente doente, né? Mas eu acho que a proposta do AGE vai muito além disso. Eu tô pensando, nossa, mas eu não tenho absolutamente nada, meu perfil metabólico é completamente normal. Então a gente também vai atuar, esse é o melhor paciente, na verdade, porque a gente vai fazer a medicina preventiva, né? Então a gente vai atuar para que ele não desenvolva nem resistência insulínica, nem diabetes, que ele não precise do tratamento. Eu acho que esse daí vai ser o paciente ideal. Tá. E vamos então para o nosso tema de hoje, né? O diabetes, né? Tão super frequente também, como eu falo, todo mundo conhece alguém que tem diabetes na família, né? Eu só para ter uma ideia, o meu avô morreu de diabetes e insuficiência renal, né? Ele tinha 50 anos, faz tempo, né? Como eu sou velhinho, né? Então, mas faz tempo. E a gente, naquela época, fazia o diagnóstico vindo pelo se a formiga no xixi, né? Que era o jeito que você fazia o diabetes e tal. Mas não tinha tratamento, né? E o que o diabetes, né, causa? Primeiro, o que é o diabetes, né? E segundo, o que ele causa na pessoa? Tá, então vamos lá, né? Meu avô também faleceu de diabetes, ele tinha 40 e pouquinhos anos, meu pai tinha 12 anos, então para você ver que é realmente muito prevalente, né? Mas eu acho que primeiro a gente precisa separar, né? Existe diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, né? A diabetes tipo 1 é realmente uma falência pancreática, você não produz a insulina, que aí é outro tratamento, você vai fazer realmente essa reposição. Mas eu acho que com a idade, o perfil metabólico é justamente a diabetes tipo 2, né? E essa diabetes tipo 2, ela tem muita alteração, muita ligação genética, apesar de ser poligênica, né? Mas você tem esse fator de herança familiar, mas só a herança familiar não é suficiente para você expressar a doença, né? O que a gente chama daquela penetrância incompleta. O que é isso? As pessoas que têm essa variante, que têm essa mutação, não é 100% que vai desenvolver a doença. Você precisa de outros fatores que favorecem a expressão dessa alteração genética, que é justamente isso, que é o estilo de vida. Então, a obesidade, a hipertensão, a obesidade em primeiro lugar, sem dúvida, mas a hipertensão, o tabagismo, tudo isso pode fazer você desenvolver a doença, né? E como é que ela ocorre? Ela não é preto no branco, né? Ela é uma doença que, apesar de não dar sintomas, ela dá sinais principalmente laboratoriais. Então, para ser bem simples, né? O que acontece? Você come, você ingere a glicose e você precisa produzir a insulina para pegar essa glicose e pôr dentro da célula, tá? Isso é o normal, você precisa ter receptores celulares que consigam justamente sensibilizar essa insulina, né? São sensibilizados, pela insulina e jogam essa glicose para dentro. Eu achei uma analogia bem legal, inclusive do Peter Attia, né, que você é super fã. Ele comparou como se a célula fosse um quarto e como se o receptor fosse uma fechadura. Então, para uma glicose entrar, você teria uma fechadura só, que a insulina vai lá, abre e deixa a glicose entrar, tá? Então, quando você começa a ter a resistência insulínica, o que é isso? Você criou uma porta que tem um monte de fechadura, então não tem só mais uma. Então, na verdade, você precisa de um monte de chave para conseguir deixar essa glicose entrar. Então, acho que ficou uma analogia bem legal que ele comenta. Então, quanto mais fechaduras você tiver, mais difícil vai ser dessa glicose entrar. Então, o que é que o organismo faz? Produz mais insulina. Isso seria o inicial, né? Que seria a resistência insulínica. Se você dosar no corredor, não tem nenhuma glicose sobrando. Elas conseguiram entrar porque você fez mais chave.
Mas se você deixar isso perpetuar, você vai precisar de tanta chave que é impossível conseguir abrir a tempo da glicose entrar. Então, essa glicose começa a sobrar, vamos dizer assim, no corredor, ela começa a ficar em excesso e ela tem que ir para algum lugar. Então, ela começa a se depositar, ela começa a inflamar, e é isso que a gente começa a ver as alterações macro e microvasculares, né? O que é que o paciente apresenta principalmente? Onde é que essa glicose ela vai ter esse tropismo de inflamação? Principalmente o olho, né? Fazendo a retinopatia, e é sua área, você ajuda muito mais a gente. Não, o olho é interessante, né? Que você está vendo exatamente a microvasculatura, né? No fundo de olho. E tudo que está acontecendo lá está acontecendo no corpo inteiro. Então tem exudação, tem hemorragia, microhemorragias, tem às vezes microinfartos, né? Então isso aí pode estar acontecendo no rim, no cérebro, né? Então a gente faz esse exame, né? Às vezes põe até um contraste para ver de uma forma melhor de diagnosticar, né? Eu sempre falo, né? Depois, antes da cardiologia, só a oftalmologia que é importante. Então, só para te provocar. Mas realmente é interessante. A gente vê, né? Eu sempre, toda vez que eu vejo um fundo de olho desse tipo, do diabético, mesmo do hipertenso alterado, eu penso no rim do paciente, eu penso no coração dele, no cérebro e tal. Tá tudo igual, né? Tá vazando sangue, tá saindo exudato, tudo, a visão tá demaciada, né? Então, tudo tem a ver. Então, né? Acho que a principal alteração dessa glicose alta é a microvascular, certo? Certo, certíssimo. Se você for esperar, né, a macrovascular, mas quando a gente pensa no diabetes, todo mundo pensa, né, vai ficar cego, vai ficar cansado pela insuficiência cardíaca, vai ficar dialítico, né, por conta do rim, e vai começar a ter amputação. Então, é justamente o que a gente vê por conta dessa lesão microvascular, você faz necrose mesmo e acaba tendo amputação. Aquelas feridas que não cicatrizam. Então, realmente é um estágio muito deplorável, é o que ninguém quer chegar, né? Mas lembra que eu disse, é uma doença muito cruel, porque ela é silenciosa. Então, você disse, às vezes eu pego esse paciente, né, vai fazer um exame oftalmológico, ele não tem nenhuma queixa. O que é que a diabetes vai dar? Ah, se ela estiver muito descompensada, poliúria, polidipsia. Gente, se você esperar chegar nesse estágio, o olho já foi embora há muito tempo, o rim já foi embora há muito tempo. Então, na verdade, se especula um gap aí de quase 10 anos entre o início da lesão microvascular, esse acúmulo de glicose, e os primeiros sintomas, né? Se você for esperar ter sintoma, você já teve uma lesão irreversível. Por isso que a gente precisa justamente essa identificação mais precoce. Que você falou, né? Poliúria e muita sede, beber muita água, né? E fazer muito xixi. Fazer muito xixi e muita fome. E mesmo comendo muito, perdendo peso. É aquela perda de peso inexplicada, né? Nossa, eu tô bebendo água e é muita sede, não é uma sede normal. Os pacientes chegam a beber cerca de 4 a 6 litros de água por dia. E não é uma sede que não tem saciedade. Assim, você não consegue melhorar. Depois de tomar um copo inteiro, você ainda tá com sede, tá? Justamente pela hiperviscosidade do sangue que fica. E comendo e perdendo peso. E a gente pergunta sempre se acorda muitas vezes à noite para fazer xixi, né? Que é um sinal aí do diabetes está indo pro lado errado, né? Ou está desenvolvendo diabetes, tal, que quem não tem. Mas é o que você falou, quando você tem o início microvascular, mas quando você tem o macrovascular, que aí você, no cérebro, tudo, aí você está já numa fase bem mais avançada, né? E tem um dado que você mandou aqui, né? Que as complicações microvasculares no diabetes é 10 a 20 vezes maior do que a pessoa normal, né? Exatamente. E os macrovasculares, né, que são os infartos, 2 a 4 vezes maior de quem não tem doença. Então, são análises de fora do Brasil, tudo, mas realmente isso aí preocupa mesmo, né? Você vê como é uma doença que mata mesmo, né? Você falou um monte de coisa, amputação, coisas péssimas, né? Amputação, ficar cego, dialítico, né? Fazer diálise, né? Isso aí é péssimo, mas o diabetes descontrolado, é isso aí, né? Quantas pessoas jovens com catarata eu já fiz,
quantas pessoas já vi que não andam mais por causa do diabetes, perderam até, né, lesão vascular, que não sente o pé, tem gangrena no pé, por falta de vascularização. Então, isso aí não é incomum, né? A gente que é médico, a gente vê, né? Por isso que o médico que vê essas coisas consegue ficar magrinho, né, durante mais tempo. Para você ter ideia, Renato, a circulação, né, as coronárias, que é justamente quem leva o sangue oxigenado para o coração, ela fica com a característica bem peculiar, tanto do diabético quanto do tabagista. Porque o diabético, ele fica com os vasos super finos e cheio de tortuosidade. Nem sempre tem estenose mesmo, obstrução, placa, mas você vê que é um vaso todo doente. Eu estava semana passada olhando um cateterismo, passou um colega atrás de mim, olhou assim e fez, diabético, né? Aí eu fiz, exatamente, acredita? Porque fica tão típico, fica o coração, a coronária toda desgastada, assim, você faz, gente, olha só, não é infarto, não precisa pôr stent, mas é um paciente que já apresenta dor, já tem uma qualidade de vida muito ruim e que a gente não consegue nem ajudar. O fluxo não é porque está fechado, é porque está tão irregular, né, que não chega mesmo, né? Exatamente. É uma doença. A gente resolveu fazer um podcast sobre isso, né? Não só para as pessoas que estão indo por esse caminho, né, que estão engordando, que estão comendo, né, desenfreadamente, que tem gente na família com isso, tal, que vai para esse caminho, né? E para a gente até conscientizar do que acontece mesmo quando você está no resistência à insulina, né, que é o pré-diabetes, né? Existe o pré-diabetes. É o pré-diabetes, né? Então você está numa fase que você tem que escolher, ou eu vou para lá, ou eu vou lá pro pior destino. Então é um negócio muito importante, né? Eu queria que todo mundo levasse isso em conta, tudo que a gente vê, quanto que o diabetes faz mal, né? Que dá todas essas complicações aí, né? E quem que vai ter o diabetes, né? Pessoas que têm na família, né? Você falou um pouquinho disso, mas normalmente quem tem a mãe, o pai, irmãos com diabetes tem um risco maior, né? Isso, tem um risco bem maior, mas o importante é frisar que não é definidor. Então, se dissesse, tem doença que tem penetrância completa. Então, por exemplo, eu vou ter uma amiloidose, por exemplo, né? Você tem a mutação, você tem uma chance muito grande de desenvolver a doença. E não tem o que você faça. Eu vou mudar meu estilo de vida, isso tem muito pouca interferência. Mas na diabetes, não. Apesar de você ter essa herança genética, você pode moldar, né? Então, você pode realmente fazer com que ele não se expresse e passar a vida inteira sem nem resistência insulínica. Você consegue realmente fazer essa modulação gênica. Certo. E o diabetes tem também uma relação com câncer também muito importante, né? De quem tem o diabetes desenvolver câncer. Não só desenvolver, como é um tratamento muito mais difícil por conta das alterações cardiovasculares. O oncologista brinca que o cardiologista é o pior inimigo, né, do oncologista. Mas uma brincadeira porque a gente contraindica transplante de medula, a gente contraindica quimioterapia, né? Então, o que é que vai acontecer? O paciente com diabetes tem uma chance muito mais alta do desenvolvimento de câncer. E não só do desenvolvimento, mas ele às vezes já tem essa alteração cardíaca que dificulta a realização das quimioterapias, das cirurgias, dos transplantes de medula. Então, justamente é um câncer muito mais sério, né? Quando ele já tem essa comorbidade junto. E aí, como você falou, né? A gente, às vezes, não tem sintoma nenhum, né? Sei lá, só acordou uma vez xixi à noite, né? E é importante fazer o diagnóstico precoce, né? Até para você tratar, até para você orientar e tal. Como que é feito esse diagnóstico? Que exames você pede? Quando deve pedir? Com que idade? Quando se faz o check-up? Qual periodicidade? Então, isso aí que é sua especialidade. Eu queria que você ensinasse para as pessoas, para elas se conscientizarem mesmo. Tá, essa recomendação não é nem do EID, não é nem minha, é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Antigamente, antes de 2018, eles aconselhavam um check-up anual com o cardiologista
a partir dos 35 anos, mas aí reduziu para os 30 anos, olha só, pelo tanto de infarto, de AVC que a gente está vendo em paciente jovem. E esse vai englobar o quê, né? Então, de praxe, a gente pede para todo mundo dois exames, que é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, né? Só para entender um pouquinho, a glicemia de jejum é justamente um jejum mínimo de 8 horas, tá? E um máximo de 14. Se passar também muito mais de 14, nem adianta coletar, porque vai vir um valor que você não confia muito. E ele é um valor quantitativo, então você vai lá e vê a quantidade de glicose circulante, que é a glicemia de jejum. Mas ele é muito falho, né? E eu digo que antes o paciente que não é, porque tem paciente que fica em negação, né, da doença. E ele não quer fazer o diagnóstico para não se estigmatizar de que é diabético, vamos dizer assim. Então, eu já tive paciente, Renato, que fez jejum de 20 horas, 18 horas, que realmente, quando você coletar, óbvio que vai vir mais baixo, porque você deu mais tempo daquela glicose que está lá circulante entrar na célula, tá? Então, esse dado a gente coleta sim, mas ele é muito falho. Não vai ser ele que vai guiar o nosso pensamento por conta desses desvios de dieta. E foi quando foi lançado a hemoglobina glicada. Então, o que é isso, né? A hemoglobina é uma fração do sangue que ela tem uma meia-vida, ela fica na corrente sanguínea durante 120 dias. E a gente pega essa fração da hemoglobina, que é a hemoglobina A, que consegue se conectar, ela tá ligada à glicose, tá? Então, isso reflete a glicemia dos últimos 3 meses, mais ou menos, dos últimos 120 dias. Então, o paciente pode até fazer um jejum enorme antes, não precisa nem estar de jejum, logicamente, para coletar. Então, era um exame que a gente sempre pedia, né? O exame de sangue precisa ser coletado em jejum. Era muito por conta dessa glicemia de jejum. E agora com a glicada, nem precisa mais, né? Ele já pode ter comido que não vai ter tanta interferência. E o que é que a gente vê? Tem valores muito bem estabelecidos de pré-diabetes e de diabético, né? Então, para vocês entenderem, valor normal é abaixo de 5,6, acima 5,7 a gente já considera pré-diabético e acima de 6,4 a gente já classifica como diabético. Então, esse já ajuda bastante para a gente ver essa zona cinzenta do pré-diabético e do diabético. Mas concorda que o pré-diabético já tem um monte de glicose não sendo absorvida. Então, não é que esteja bom, eu não sou diabético ainda. Você já tem até bem estabelecido medicações para fazer, então já é um paciente que você vai ter outro olhar, tá? E o que a gente faz lá no EID, que eu acho muito interessante, está cada vez mais sendo usado, que é o índice de Roma, né? Que é a siglazinha, é modelo de avaliação de homeostase. Então, na verdade, é um cálculo que ele faz. Ele faz a quantidade de glicemia vezes a quantidade de insulina. Porque o que é o normal, né? Você ter a glicemia um pouquinho aumentada e a quantidade de insulina proporcional. Para você pegar a resistência insulínica, o que é que está acontecendo? Você tem uma glicemia produzida igual, você tem uma alimentação normal, só que a quantidade de insulina produzida é muito maior. Então, esse índice fica um pouquinho aumentado. Então, eu acho ele fantástico, porque ele consegue pegar, como você disse, o pré-diabetes. Então, você já consegue ver, olha, tem alguma coisa errada com esse indivíduo. A glicemia tá normal, né? Ele tá conseguindo realmente absorver essa glicose, mas às custas de uma produção de insulina muito aumentada, né? Então, a gente já vai ter uma atenção bem especial com ele. Interessante que o paciente que tem diabetes, todos sabem de cor a sua hemoglobina glicada, né? Até mais do que a insulina. Às vezes, perguntar a insulina, fala, eu medi hoje, porque eles medem, né? No dedinho, na máquina, no sensor. E aí deu 120 de manhã, que é a hora que eu acordei. Mas a minha hemoglobina glicada está tanto, né? Todos sabem, né? Eles acabam aprendendo e sabem que ela é o resumo dos 3 meses, né? Então, isso aí é muito importante e hoje em dia é muito usual, né? A gente usa bastante, né? Não só para dar o diagnóstico, mas também como critério de tratamento, se você está fazendo um tratamento efetivo ou não.
Mas o índice é bem mais legal do que a insulina sozinha também, porque vai que a glicose estava muito baixinha, né? Então a insulina está até normal, mas a proporção que está deturpada, né? A proporção que está muito mais aumentada. Certo. Tá bom. E esse Roma, hoje em dia, também é meio padrão para se pedir, né? O índice Roma. Você, tanto para diagnóstico quanto para o tratamento, né? Exatamente. E outro artifício que a gente consegue usar do paciente que já faz uso de insulina, né? Então, o paciente que já foi diagnosticado já faz uso de insulina e a gente quer ver como tá essa produção ainda, se é a insulina, como tá essa produção pancreática, né? Como tá o funcionamento. Então, como você deu a insulina exógena, se você dosar a insulina, ela vai estar mais alta. Não necessariamente é a produção pancreática que melhorou, enfim, que seria esse peptídeo C. Que aí a gente não pede para todo mundo, é naquele paciente realmente exclusivo que está tomando, que já faz uso de insulina por algum motivo, né? Provavelmente diabetes tipo 1 ou tipo 2 que já está muito avançado. A gente dosa também porque o pâncreas produz uma insulina junto com o peptídeo C sempre. Então, se você deu insulina exógena, esse valor vai estar aumentado, mas o peptídeo C realmente reflete o quanto de insulina foi realmente produzido pelo pâncreas. Entendi. Então, outro exame bastante importante para quem usa insulina, certo? Exatamente, bem legal, que a gente também consegue pedir. Bom, então vamos agora para a parte do tratamento. Tem uma droga aí que é super conhecida, o pessoal usa até para emagrecer. Antigamente diziam que era uma droga anti-aging, né? Porque simulava jejuns, né? Parecia que ia prolongar da vida, mas fizeram vários estudos aí, ninguém sabe nada se é ou se não é. O que se sabe é que ela altera um pouquinho a mitocôndria e dá um pouco de queda de energia. Isso aí a pessoa fica mais cansada, né, quando usa, que é a metformina, também conhecido o nome, né, glifage, né, que é o que tem há muito tempo, muita gente conhece, é a droga, acho que mais comum aí para o diabetes, que se começa sempre, né, a mais simples, né, e tem muitos anos, né, quantos anos já tem a metformina ela aí foi da sendo década usada? de 90, né, então ela já vem sendo usada há mais de 30 anos. Tá. E aí, você quer falar um pouquinho da metformina? Ela é muito famosa ela aí no anti-aging, era mais né? usada, né, Renato? Mudou, Agora que a gente vai tem falar as também. novidades, sim. Exatamente, mas até na diretriz de diabetes isso já vem mudando, né? Então ela é uma droga clássica, né? A gente considera ela muito clássica porque a gente já tem 30 anos de uso, muitos estudos. Ela é da classe da biguanida, né? Então o que é que ela faz? Ela vai justamente atuar no fígado e ela inibe a produção de gliconeogênese. Então, ela reduz a taxa realmente de glicose produzida, tá? Ela era usada, ela foi primeiro estudada realmente para o diagnóstico de diabetes tipo 2, quando o paciente já tinha essa glicada aí acima de 6,4, mas ela também foi incorporada no pré-diabético, realmente para reduzir a chance de você desenvolver, mas nas doses menores, logicamente, tá? O grande problema da metformina é que o iniciozinho de uso nem sempre é tão bem tolerado. Ela faz muito efeito gastrointestinal. Então, o paciente refere um pouquinho de náusea, né? Pode alterar a trânsito intestinal tanto para diabetes quanto para constipação. E esse efeito é até não tão incomum, né? A gente considera comum quando mais de 10%. Mas, realmente, ela mudou a história da diabetes. A gente tem que dar o devido valor para ela, porque realmente ela mudou essa história da diabetes. Essa briga, né? Será que tem efeito anti-age? Será que não tem? Na verdade, é uma discrepância de estudos, né? Quando você testa em roedores, né, in vitro, você vê que realmente prolonga essa vida útil, tá? Mas quando você tenta reproduzir no humano, acaba que são estudos que metodologicamente, né, são um pouquinho questionáveis, então é uma coisa que ainda não está certa. A gente não pode dizer nem que sim, nem que não, mas seu uso já está muito bem estabelecido, né, num paciente que tem resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes. Ela é uma droga aí bem consagrada, realmente. E agora saiu um monte de drogas, né, dos últimos anos aí, né, que fazem outra ação, né, que são as drogas mais modernas. Uma delas eu fiquei sabendo que é a droga mais vendida no Rio de Janeiro, né, que o pessoal lá é tudo magrinho, e o pessoal usa realmente para emagrecer, né? Então eu queria que você explicasse essa nova classe de drogas. Começou com, acho que posso falar, o Victoza, né, que foi a primeira droga
que era utilizada, né, nessa época, ficou bastante famosa, você foi capa da Veja, tô falando o nome porque acho que essa aí ficou famosa mesmo, porque foi a primeira e emagreceu bastante gente, teve efeitos colaterais também grandes, né, que tinham tal, mas eles foram evoluindo, então eu queria explicar, se explicasse, né, até para a gente saber um pouquinho, as pessoas saberem um pouquinho sobre essas drogas, como elas funcionam e se pode, no fim das contas, pode usar também para emagrecer, né, e também foi uma revolução para o diabetes, né, uma mudança muito grande aí, porque antigamente tinha metformina e insulina, né, não tinha muito o que fazer no meio, e dieta, tudo, né, e elas entraram no meio e resolveu, como a medicina hoje tem, né, vários casos aí mais graves e que iam para a insulina, tal, e conseguiram controlar. Então explica um pouquinho dessa classe nova de drogas aí, eu já falei tudo, né, mas que eu quero saber, mas você me fala aí conforme a gente pode comentar, né, tem agonista do GLP-1 e tem os inibidores da SGLT2, que são as duas medicações realmente mais modernas aí para diabetes, que é o que a gente está usando, né? Então, primeiro é que você falou, o Victoza, né? Na verdade, é o agonista do GLP-1, né? O que é que ele faz? Ele é o hormônio da saciedade, né? Então, ele é um agonista, ou seja, ele simula realmente esse GLP-1, que é o que vai dar a saciedade. Então, ele retarda o esvaziamento gástrico. O que é que acontece? Eu gosto de explicar sempre assim para o meu paciente. Porque ele é usado para diabetes e porque ele é usado também para obesidade, né? Então, o paciente obeso, ele acaba que tem uma distensão do estômago. Então, ele precisa comer mais, eu falo assim, de quantidade mesmo, para ter essa distensão do estômago e ter essa liberação do GLP-1, que vai dizer para o cérebro, olha, tá bom, pode parar de comer, né? Junto com a grelina, são 2 hormônios de saciedade. Quando você faz esse agonista, você já está dizendo ao cérebro que tá bom e você também provoca um retardo de esvaziamento gástrico. Como ele esvazia mais devagar, você precisa de uma menor quantidade de comida para causar esse mesmo efeito de dilatação e liberação de grelina, enfim, de outros hormônios. Então, acaba que a quantidade da comida acaba sendo menor também, tá? Então, por isso que ele foi muito usado para obesidade. Você falou do Victoza, a gente tem já 2, né? Que é a liraglutida e você tem a semaglutida. O Victoza e o Saxena, eles são justamente da liraglutida. Eles não foram aprovados ainda no Brasil para o tratamento da obesidade, ele realmente para o tratamento da diabetes, né? Com as doses diferentes, mas mundo ele já também é usado para tratamento de obesidade. E ele é usado diariamente, né? Então é subcutâneo, uma canetinha que você vai aumentando a cada 4 semanas, mas aí é diariamente. Para a obesidade, realmente já foi liberado no Brasil, que é justamente o Ozempic, né? O famoso. Ele você usa uma vez por semana, tá? Então ele também é igual, só que o tempo de meia-vida dele é um pouquinho maior. E as doses são bem diferentes, né? Você tem a canetinha do 0,25, do 0,5 e de 1 miligrama, que você faz uma vez por semana. Aí o grande problema também do Brasil, Renato, as doses para obesidade, na verdade o estudo, que é o Pioneer, ele foi 1,7, 2,4. Então a dose para perda de peso é 2,4. Só que Brasil tá para chegar ano que vem, ainda não chegou essa canetinha, tá? O que é que a gente faz na prática? Para simular o 1,7, a gente faz 2 picadinhas, que acaba que é a de 1 e a de 0,5, né? Alguns pacientes reclamam por conta disso, mas não tem a canetinha ainda. E para chegar no 2,4, a gente faz 2 picadinhas de 1, né? Então, a gente acaba que faz uma dose um pouquinho menor do que o mundo está fazendo, do que os estudos, mas a gente vê um resultado muito bom. Eu acho incrível o gráfico, vou até te mandar que a gente podia publicar ele, que como foi que eles fizeram o estudo para obesidade, né? Então, todo mundo tomava nas primeiras 20 semanas, que é justamente o tempo que leva para a gente chegar na dose alvo de 2,4, já que a gente otimiza a cada 4 semanas, né? E são 5 doses. Então, pegou um grupo enorme de pacientes, mais de 1.000 pacientes, e todo mundo tomava
a dose da medicação. Teve uma perda de peso de quase 15%. Isso é quase, Renato, cirurgia bariátrica, que a estimativa é 20%, né? Então, nas primeiras 20 semanas, teve uma perda de peso de quase 15%, e metade do grupo continuava tomando a dose de 2,4, e metade do grupo ficava com placebo. Então, recebia a canetinha igual, aplicava igual, e as curvas é assim, o peso desce, quando chega em 20 semanas, aí o placebo recupera, e a pessoa, o grupo que continuou com a medicação continua perdendo. Lógico que no nível um pouquinho menor, mas continua perdendo, tá? Então, é uma medicação realmente sensacional. Acho que a gente pode fazer um podcast só de obesidade, né? Que eu Só acho bem disso, legal. é verdade. Obesidade, porque tem desde a dietinha até casos que chega nisso, né? Quando eu tinha 40, eu sempre conto a minha história, né? Porque eu sou um guerreiro. Eu cheguei a pesar 108 quilos, né? De Olha, estresse, trabalhar muito, não fazer ginástica, né? Então, eu sou um exemplo antes dos 45 anos, né? E tomei o Victoza logo que ele saiu, emagreci com dieta e Victoza 20 quilos, né? ó. E depois parei e mantive o peso, né? Aí sim, por fazer ginástica, por mudança de vida mesmo. O que eu lembro é que era um enjoo horrível, que não dá vontade de olhar para a comida, né? Que é um dos efeitos aí colaterais. E a saciedade, né? Saciedade de não ter vontade de comer nem um bolo, chocolate maravilhoso que a gente gosta, né? Até hoje, mas você olhava e falava, não tenho interesse nenhum, né? Um desafeto mesmo. E realmente é um estímulo, né, para você, se você se conscientizar a fazer, né, você precisar emagrecer, não por estética, mas por saúde, e depois mudar um pouco o seu estilo de vida, você consegue manter, né? Então Exatamente. faz parte do estímulo, né? Às vezes a gente estimula, né? A gente dá em alguns casos no aging mesmo, né, as medicações mais modernas, tudo, até porque vai ser difícil você falar para ele, para de comer o seu macarrão aí, né, o seu churrasco dia sim, dia não, né, é difícil a pessoa começar, mas ela conseguindo emagrecer, melhorando a autoestima, fazendo várias intervenções aí, a gente consegue realmente mudar. Essa dificuldade da obesidade é porque, acho que o primeiro é conscientização. Acho que muita gente ainda trata a obesidade como se fosse uma questão estética. Esse é o primeiro erro, né? Então, alguns médicos têm até pudor, né, de falar, a pessoa vai se sentir ofendida se eu disser que ele é gordo, se eu disser que ele é obeso. Gente, ninguém vai se sentir ofendido se você disser que ele é hipertenso, né? Então, você tem que tratar, primeiro, tirar esse estigma, que é o gordinho metabolicamente saudável. Isso não existe, né? A obesidade metabólica não existe. Então, eu acho bem interessante, teve um paciente semana passada que eu falei, olha, você tem que pesar na frente dele, olha, você tem obesidade grau 2. Aí ele fez, não, doutora, não se preocupe não, que isso não me incomoda. Aí eu fiz, mas não é uma questão, eu não tô falando que é esteticamente feio, isso é o primeiro erro, né? Então a gente precisa realmente tratar a obesidade como uma doença seríssima, porque ela também reduz, não só propicia, ele vai ser o gatilho aí para diabetes, vai ser o gatilho aí para hipertensão, mas ela por si só já reduz qualidade de vida, já reduz expectativa de vida mesmo, né? Pois é. Todos aqueles efeitos colaterais que a gente falou, né, da obesidade, que vão caminhar para o diabetes, aí se você não tiver o descontrole total do seu organismo, né? E emagrecer, no nosso caso, a gente não está preocupado, efeito colateral que vem com certeza, né? Hoje em dia as clínicas que estão emagrecendo todo mundo, não estão nem aí com inflamação, com longevidade e tal, estão lá emagrecendo, né? Então a gente não, se você quiser só emagrecer, vai lá, daqui de 6 meses você engorda, depois você vem aqui, né? Porque a gente quer realmente mudar o estilo de vida e mudar, deixar a pessoa sem inflamação, tudo para ela viver melhor mesmo, né? Muda desde a parte mental, a parte, né, do comportamental, tudo é bem interessante, né? E eu acho que a gente falou bastante, né? Eu queria só falar, se der um tempinho, da outra medicação, são os inibidores da SGLT2, que eu acho que para diabetes está até mais em voga aí do que os análogos do GLP-1, né?
Lembra que eu te falei? É uma medicação que começou a ser estudada agora até para câncer, né? Então, o que é isso? Ela age, é como se fosse um diurético, ela vai agir lá no rim, no néfron, né? E ela inibe o cotransportador de sódio e glicose. Então, o que é que ela faz? Ela joga a glicose para dentro do glomérulo para ser excretada. Então, se você fizer exame de urina, você tem uma glicosúria bem importante, tá? Então, ela começou a ser estudada justamente nesse contexto de diabetes, né? Então, fizeram um estudo enorme, que foi em PARREG de 2019, um estudo clássico também aí de diabéticos. E o que é que eles observaram, Renato? Ele não só melhorava a diabetes, mas ele reduziu infarto, mortalidade, AVC, hospitalização. Então, eles disseram, gente, será que tem alguma coisa diferente? Porque controlou a diabetes, mas teve um desfecho cardiovascular incrível. Foi quando eles começaram a estudar essa medicação, apesar do paciente não ser diabético. E paciente com insuficiência cardíaca, paciente que já tem alguma coronariopatia, e viu que reduziu tudo. O paciente infarta menos, o paciente tem menos AVC, o paciente tem redução de mortalidade de quase 30%. Então, tá todo mundo muito entusiasmado com essa medicação. E ela, nas novas diretrizes, entrou na frente da metformina, tá? Então, o paciente pré-diabético com resistência à insulina, a nossa tendência é fazer a dapagliflozina ou a empagliflozina, né, que é o Forxiga, justamente nesse controle, porque ela diminui nível pressórico, diminui peso também, o paciente tem uma perda de peso de quase 5%, diminui resistência insulínica e diminui deposição de gordura visceral. Então, você tem uma redução realmente daquela gordura mais centrípeta. É uma medicação que a gente está bem entusiasmada com ela. E ela é comprimido, né? Comprimido. E ela tem poucos efeitos colaterais, né? Porque cada enjoo, diarreia, tudo tem praticamente tudo. Isso praticamente não tem. A única coisa que aumentou foi justamente infecção vaginal, né? Porque você está jogando glicose para fora, então fica um ambiente super propício para infecção, para bactéria. Mas isso é menos de 2% da população que usa e você controla, não é critério de suspensão. Você trata e continua tomando, tá? Mas tem que tomar cuidado para paciente que usa, para médico que chega e, na urina 1, né, veio glicose. Lógico, é o efeito da droga. Ele é diabético, ele tá descompensado. Não, gente, é o efeito da medicação. Ele faz isso mesmo, ele joga glicose pela urina. Glicose fora. Glicose fora. Muito legal, né? Como evolui rápido as coisas, Não, né? fantástico. É fantástico. E eles fazem algumas medicações, como mexe em tudo, né? Isso que é interessante, né? Ela manda a glicose para fora, mas ela diminui todos, desde infarto, né? Tudo, né? Tem uma melhora em tudo. Porque reduz então, inflamação. Aí você começou a estudar em câncer, paciente com câncer, nada a ver, né? Joga glicose para fora com benefício, acredita? Incrível, né? É tudo inflamação. Você vê, gente, não é remedinho fitoterápico, nem, né? Nós não estamos nessa fase, nós estamos na medicina mesmo, né? Você falou do Peter Baseado em Attia, evidência, né? exatamente. Que é um cardiologista, né? Mas ele usa tudo que ele pode, né? Para realmente dar saúde e prolongar a vida. Ele é um dos nossos consultores aqui do Aging, né? Então a gente, né, segue vários protocolos dele e tudo, e é um cardiologista que viu que não é só indicar revascularização, tal, ele está prevenindo e tentando deixar as pessoas mais saudáveis e vivas por mais tempo, né? Muito legal. E ele é igual a você, né, Renata? Ele faz nele primeiro, ele testa tudo. Então eu tomo isso, eu acho isso bem legal dele. Ele faz tudo, ele faz colonoscopia a cada 6 meses, ele falou, eu não faço isso aí. Sei porque não é fácil, mas ele diz que faz a cada 6 meses, tal, né? A mãe dele teve Alzheimer também, né? A minha tem um tipo de demência e tal, então a gente se preocupa, né, de chegar e tentar vencer essas batalhas aí todas que estão no nosso gene, que estão no nosso dia a dia, nossa predisposição, tudo, e a gente tenta prevenir, né, quem tem isso e quem não tem mesmo, prevenir para você viver melhor, viver bem e tudo. Então acho que é bem legal, né? Quer falar mais alguma coisa, Larissa, sobre o diabetes ou o que você tem achado aí do Aging, dos pacientes?
né? Acho que você é a primeira a receber e você vê o que acontece com eles até o fim, né? Então hoje tem um amigo meu de infância que você atendeu também, se você vê ele hoje, você vai ficar orgulhosa, porque ele tá magrinho, né? Tá Olha, feliz, tá com um sorriso até aqui, ele conversa, agora que ele é bravo pra caramba, né? Então é. tá interessante aí a gente ver os resultados que a gente está tendo, né? Só para terminar, né, o que eu gostaria de falar é que, mais uma vez, você não vai ter sintoma. Então, eu acho que é muito diferente que é uma doença que dá o alerta. Então, quando chega para mim, ele fala, eu vim aqui na esperança de realmente melhorar a qualidade de vida, né? E quando você chega para ele e diz, olha, seu índice de Roma já está alterado, a sua glicada já está um pouquinho mais alterada. Então, isso eu acho que é um estímulo para a gente sair daquilo da estética e ele dizer, nossa, gente, olha só, eu como eu precisava, né? E começa a fazer, começa a ter essa mudança de estilo de vida, perder peso. E a gente vê nesse acompanhamento que a gente dosa de novo e teve resposta. Então, é uma doença que tem esperança. Não é aquela, não adianta, pode fazer o que quiser. Não. Se você tomar as rédeas da sua vida, né, realmente mudar esse estilo, você tem resultado objetivo. Você tinha uma glicemia de jejum, aí mudou. Você tinha um índice de Roma e mudou. Aí eu acho que isso é um estímulo maior ainda, né? É uma briga você com você mesmo. Isso você vai alimentando. Nossa, olha, tá dando certo. Então o que eu tô fazendo tá trazendo resultado. E isso estimula você a continuar, né? Exatamente. Não vou falar nem mais nada, porque eu falo muita coisa, depois você me arrasa e acabou, né? Mas muito bom. Muito obrigado, foi muito legal. E em breve nós Obrigada. vamos começar a fazer as nossas rodadas de mais de um médico, mais de dois, também sou médico, mais de dois médicos, né, 3 ou 4, né, de a gente conversar de assuntos que se intercalam, né, de nutrição com cardiologia, com exercício, né, é bem Que interessante. é o Então que a gente faz aguardem no aí. Age, né? A gente não trabalha sozinho. Então, justamente para vocês verem, né, como é esse trabalho em conjunto, como a gente conversa nesse trabalho multidisciplinar. E a gente normalmente todo mundo concorda com a conduta que está sendo feita, tal, e acompanha, né? Acompanha. Você Sim, começa e depois você vê o que acontece. É bem legal, né? é bem Então tá legal. bom, muito obrigado e Então, tá bom. parabéns aí pelo seu trabalho, que eu sou fã também. Obrigada, Renata. Obrigada pela Obrigado. oportunidade.